Olha só, essa é uma live sobre violência doméstica em um país extremamente machista como o Brasil. Uma situação que vem sendo construída historicamente, né? Aí eu busquei os dados, tá, gente? E em 2019, a cada 60 segundos, 9 mulheres foram agredidas. Em 2020, até abril, tivemos um aumento de 22% de violência à mulher. Ou seja, até o fim desta live, 540 mulheres terão sofrido violência. Uma média de 5 milhões por ano. Em sua grande maioria motivadas por violência doméstica e pelos simples fatos de serem mulheres. Então a gente tem aqui uma grande explicação por estarmos falando disso, né? Esses dados foram levantados pelo Monitor de Violência, pelo Fundo do Brasil.org e pelo site G1. Diante desses números, eu e a policial civil Pamela resolvemos falar sobre isso nas lives. E o tema de hoje será Desmascarando a Violência contra a Mulher. Vou chamá-la. Fiquem comigo, tá? Olá! Pamela, seja bem-vinda, querida. Obrigada, Você está me obrigada. ouvindo bem? Tô ouvindo bem. E Deixa eu ver como é você? que a gente tá, porque olha, tô te ouvindo super bem, tá? Deixa eu ver como é que a gente tá aqui porque na nossa imagem, porque eu já sei que eu fico, minha cabeça vai pela metade, eles ficam me telefonando, mandando mensagem, eu fico maluca. Deixa eu olhar aqui no celular como é que a gente tá. Você tá me vendo? Eu não sei se eu tô cortada ou não. Só um Peraí. pouquinho, assim, na parte superior. É, sempre, né? Mas Sempre, só um é pouquinho. normal. A gente Bom, ajusta Pamela, quando não tá dando certo. vou passar para você agora as histórias que você tem para nos contar sobre esse tema tão polêmico, tão importante. Verdade, né? Então, você passou alguns dados estatísticos e sempre mudam, né? Esses dados, tal, sempre aumentam. E uma coisa que eu gostaria de falar é que 3 mulheres por dia elas morrem de violência doméstica. Né? Então a gente pensa que a violência doméstica não é um assunto tão absurdo, que existe um mito, né? É, que enfim, o pessoal acaba achando que a gente está exagerando, né? Falando demais, que a Lei Maria da Penha veio para fazer uma, nossa, tipo, deixar a violência doméstica como se fosse algo muito maior do que realmente é. Na verdade, não. Né? A gente sabe que esses dados, muitas vezes, eles são até menores do que a realidade representa, né? Tem Uhum. muitas mulheres que elas não vão até a delegacia da mulher para fazer denúncia. A gente sabe que uma mulher, né, ela reporta agressão a cada 2 minutos. Né? E Hum. 11% dessas vítimas, elas procuram a delegacia da mulher. Sabe, é um número muito pequeno, né? Muitas, elas não reportam por conta do medo, outras não reportam porque não querem se expor, né? Pela vergonha mesmo, né? Tipo, poxa, Uhum. eu vou falar que eu sou vítima de violência doméstica? Não, né? Outras pessoas vão saber. Então, isso daí, querendo ou não, diminui drasticamente, né, o número de denúncias. Né? Isso é muito A ruim. vergonha, né? A vergonha. Exatamente. A vergonha é um dos motivos maiores, né? Acaba sendo um motivo. Vai, eu não vou falar maior do que o medo, né? Porque o medo que a vítima ela tem do agressor é muito grande também, né? E elas ficam realmente muito privadas de ir até a delegacia da mulher, porque ela não sabe o que vai acontecer com ela quando ela voltar para casa, né? Uhum. Porque ela não tem lugar para ir.
Então, se caso ela pensa, ah, não, eu vou ligar para a polícia, né? Porque se a polícia vier aqui, ela vai conseguir remediar essa briga, vai resolver, ou se não, se a polícia vier aqui, a gente vai até a delegacia da mulher, o cara toma um susto e para. Só que assim, às vezes acontece mesmo da mulher reportar e a polícia vai até o local, né, faz essa intermediação, ou às vezes vai para a delegacia, o delegado faz o boletim de ocorrência, só que essa mulher ela volta para casa, entendeu? E ela vai encontrar com o agressor novamente, né? E esse é um dos maiores problemas, porque o cara, quando ele volta, né, se caso ele não for preso, ou se ele for preso e sair na audiência de custódia, voltar no dia seguinte, ou talvez meses depois, quando ele volta para casa, ele vai fazer pior, né? Imagina só a tensão dessa mulher quando ela volta para casa, sabendo que ela tem um, dois, três, sei lá quantos filhos já com esse cara, os filhos pequenos, né? Ou numa idade um pouco maior, mas expondo não só a vida dela, mas a vida dos filhos dela, né? Isso é um problema, né? Que elas encontram por conta disso. Até E chamar a assim, polícia e ter a polícia chegando na casa dela, né, a vergonha dela diante dos vizinhos. Quer dizer, são exatamente, várias questões. E essa de voltar exatamente. para casa, você falou uma coisa muito importante. Até se ele for liberado na custódia, quando ele chega em casa, que ela vai abrir a porta, né? Porque ela teme ele, né? Uhum, Ela abre até com medo, não sabe nem o que ela faz, entendeu? Se sente totalmente desprotegida diante de um monstro, né? exatamente. É praticamente isso. Então a gente não pode nem. A gente fica muito sem noção do que é esse pavor, do que é essa sensação dela. A gente não, é um universo que a gente não colocou a mão, então, mas deve ser algo terrível. Então a gente muitas vezes critica, né? Por que que ela não liga para a polícia? Porque não é só assim, né? Por que que não vai até a polícia? Porque não é tão fácil assim, né? Não é tão simples assim, exatamente. E assim, você falou uma coisa importante, né? Que quando esse cara ele volta para casa, ela fica com vergonha. Existem duas vertentes, né? Quando ele volta para casa, ela abre a porta ou por conta como que fala? Das promessas que ele fez, né? Ah, eu vou mudar, não, eu não vou fazer mais isso, né? Agora que você chamou a polícia, eu caí na real, né? Eu sei que eu não deveria de ter passado dos limites. Ah, eu vou parar de beber, né? Porque muitas queixas de violência doméstica, as mulheres elas relatam que o autor ele não é agressivo, né, em condições normais, mas quando ele bebe, ele fica agressivo, né? E aí ele acaba se alterando, acaba ficando nervoso e quer bater em todo mundo, quer bater nos filhos, enfim. E desculpa rapidinho te interromper aí nessa parte, mas isso, gente, são homens de todos os padrões sociais, tá? É, Todos, e exatamente. qualquer dia da semana, tá? Bom, pode continuar. Exatamente. E aí elas falam, né, que, mas só que quando ele bebe, nossa, eu não sei o que acontece com ele, ele fica transtornado, e aí a gente não consegue controlar, entendeu? E assim, o amor não é agressivo, né? O amor não bate, o Uhum, amor não tem essa de quando ele tá bêbado, ele vai arregaçar com você. Não, gente, isso daí não uhum. serve, né? Esse tipo de amor a gente descarta, né? É. E foi legal você ter comentado sobre isso, porque sobre a questão de que a violência doméstica ela não tem classe social, ela não tem credo, ela não tem verdadeiramente classificações, né? Tipo, ele não escolhe uma vítima assim. Ah, não, violência doméstica não acontece em padrões sociais um pouco mais altos, né? É, geralmente acontece na periferia, né? Com mulheres que não têm tanto entendimento, não têm muito estudo, né? Mas não.
A realidade é que a gente vê violência doméstica acontecendo em todas as classes sociais, em todas as idades, todas as faixas etárias. Então, assim, isso é uma coisa que a gente deve desmistificar, né? Acontece só com mulher que tem uma autoestima É baixa, quase um sabe? preconceito, né? É quase um Uhum. preconceito da sociedade, mas dentro da sociedade, você abre assim a janela da sociedade e você vê a mesma coisa acontecendo lá dentro. Ou É, às vezes pior, né? exatamente. A gente acha que o autor, né, o abusador, o agressor, ele vai escolher uma vítima que tem uma autoestima abalada, né? Uma vítima, uma mulher que seja fraca, que seja burra, sabe? Que não tenha um respeito próprio, que não se valoriza, né? Porque uma vez que Uhum, ela já está vulnerável, é muito mais fácil de ela ser vítima de violência doméstica. É óbvio que sim, mas o que a gente não sabe é que os autores, eles escolhem qualquer vítima. Eles não escolhem mulheres que não os atraiam também, entendeu? E quem uhum, são aquelas mulheres que atraem o autor? É a mulher que é inteligente, é a mulher que tem uma boa conversa, é uma mulher que é bem resolvida, né? Que muitas vezes ela tem o trabalho dela, que ela tem as responsabilidades, né? Uma mulher que tem uma boa confiança, né? E a partir disso, ele vai desconstruindo todas essas características dessa mulher, né? é. Nessa questão, pegando esse gancho, eu queria contar uma história para vocês, né? Só Por para favor. tentar ver se vocês conseguem visualizar a violência doméstica de uma forma mais real, né? Falando de uma história que muitas vezes a gente tem na nossa própria casa e não sabe, né? Pois é. Então, assim, vamos colocar hipoteticamente a Sol, né? A Uhum. Sol é uma mulher de classe média, uma mulher bem resolvida, tem o trabalho dela, né? Uma mulher meu, que luta, que ergue as mangas para fazer as coisas que ela quer, para atingir os objetivos, né? Uma mulher que é bem casada, né? Que tem um casamento praticamente, sabe, aquele perfil, né? Aquele padrão que a gente sempre imagina. Pô, o cara bonitão, o cara inteligente, sabe, bem sucedido, aquele cara que é querido por todos, sabe? Que é Aham, aquele cara que chega no futebol, sabe? E fala assim, pô, o Fabão chegou, meu, que não sei o que, é legal, e aham, aí, sabe? Aquele cara que chega arrasando. É uhum, sempre aquele cara que atrai mesmo, né? As pessoas. Ele tem uma boa conversa. uhum. Ele sabe falar, ele sabe interagir com as pessoas, né? Ele demonstra esse lado carismático. Geralmente é aquele cara que contribui na igreja, né? Que faz parte dos trabalhos voluntários para Olha demonstrar que ele é muito só, bom, entendeu? olha só, caridoso, né? Caridoso. Caridoso, Uhum. exatamente. É um cara que chama atenção, né? Por vários aspectos. E a Fran, a Sol, ela é uma mulher também muito bem resolvida, sabe? Teve uma família muito legal, um, um valor, né, que foi adquirido pelos pais, tem princípios, né, não teve problema com pais separados, né, pelo contrário, os pais, eles trabalhavam, eram pais que educaram muito bem, que se amavam, né, e esse casamento entre a Sol e o Fabão, era um casamento tipo Instagram, sabe, casal Instagram? Com várias viagens, casal feliz, né? É, postando fotos E, lindas, né? exato. Certo. E era um casamento que muitas vezes ele tinha as suas particularidades muito boas, sabe? Tipo, rolava cinema, rolava café na cama, né? Rola viagens, declarações em redes sociais, sabe? Tem alguém E falando aqui, olha.
Minha amiga diz que sempre é alguém que os amigos amam. Foi o que você falou, né? Exatamente, exatamente, Chega é um isso cara no mesmo, futebol, né? Certo, exatamente. certo. É, E aí, esse casal, ele aparentemente é um casal muito bom. Só que dentro de casa, é, às vezes acontece, né? Tipo, por exemplo, a mulher ela chegou tarde, não deixou a janta preparada para o marido chegou antes dela, e aí rola um estresse, ele chama ela de preguiçosa, de vagabunda. Meu, pra que eu fui casar com uma mulher dessa, né? Afinal de contas, você sabe que eu fico nervoso, né? Não tenho por que você falar para mim que você não sabia disso. Eu não gosto de chegar do meu trabalho e não encontrar janta. Você tem a obrigação de fazer janta para mim. Você tem a obrigação de me servir como É o marido. mínimo, né? É o mínimo, né? Geralmente existe essa característica, né? Do cara ele se promover como homem, né? Que o homem ele tem que ser servido, ele tem que ser bajulado, ele tem que ser sabe, tratado muito bem, né, pela mulher, porque é a obrigação da esposa. Uma vez que a Deixa mulher eu tem que falar ser. um adendo rapidinho, que está cheio de meninos aqui ouvindo a gente também. Eu acho muito importante vocês não entenderem nada disso como uma ofensa. Não, tá? Ela está contando relatos reais que acontecem. Às vezes, vocês não conseguem ter essa visão de vocês e por isso não entendem o que isso pode causar nas suas mulheres. Então, é muito legal mesmo poder ouvir para se transformar, se você se identificar com alguma dessas coisas, porque é importante que todos nós sejamos felizes, tenhamos direito da nossa liberdade de ser feliz. Tá? Exatamente. Então, vamos continuar, desculpe te interromper. Imagina, quando quiser. Então, assim, existe, né, esse tipo de comportamento que aos poucos ele vai ficando pior, né? E aí começa a surgir os ciúmes, né? Começam a surgir algumas ofensas, o cara começa a podar a mulher de ter contato com os amigos, né? Contato com a família, contato com o pessoal do trabalho. Ó, eu gosto da minha mulher aqui, assim que terminar o trabalho, não tem que ficar zanzando por aí, porque mulher dos outros não fica zanzando por aí. Né? Não tem por que você ficar 10, 15, meia hora fora do seu horário de expediente. Você não ganha por isso. Para que você vai ficar? Você tem que vir para casa, né? E aí começam as ameaças, né? Chantagem, tipo, então se caso você demorar no serviço, então eu não volto para casa, né? São Uhum, coisas bem sutis, assim, né? Tipo, por exemplo, com esse começo de demonstração de ciúmes, além do cara querer cortar, né, os lugares que a mulher frequenta, né, as amizades que ela tem, contato com a família, geralmente o cara ele sempre faz isso. Um abusador, uhum, ele sempre vai podar o relacionamento da mulher com a própria família. Isso é de praxe, de praxe. uhum. E aí começa a falar sutilmente assim do batom, sabe? Eu não gosto que você use batom. Eu acho que você fica muito mais bonita natural. Não tem necessidade. Uma mulher, ela precisa ser natural, sabe? Não tem por que ficar usando muito penduricários, né? Tipo, pra que um brinco Unha grande, vermelha, por exemplo, né? unha vermelha? Eu gosto da sua unha clarinha. Ou se não, só com base, passa sua base, sabe? Ou se não, eu acho que eu prefiro você com cabelo preso. Você fica muito mais bonita com o cabelo preso, né? Eu não acho legal o seu cabelo solto. Sei lá, acho que chama muita atenção. Não tem necessidade disso, né? E a roupa, por exemplo, né? Tipo, esse decote aí tá enorme, né? Tipo, você quer andar igual uma vagabunda? É isso que você quer? Você quer ser uma vagabunda, né? Tipo, eles usam geralmente termos pejorativos mesmo, né? E aí começa a falar da calça, né? Por exemplo, eu não gosto que você use aquela calça X. E ele sabe que você ama aquela calça.
Ele sabe que você adora aquela calça, que você sempre usa aquela calça. E aí ele fala da bendita da calça. E assim, às vezes, ele nem vai falar pra você: eu não quero que você use aquela calça, não. Porque mulher minha não usa calça desse tipo, né? Tipo um Ele pode X, nem vai, falar um isso exemplo. exatamente, né? Ele não Não, pode nem, ele não né? precisa. Ele Mas dá, ele assim, dá, vai. só o fato de ele falar, eu não gosto dessa calça, você já fica com a pulga atrás da orelha, sabe? Tipo, eu não gosto que você use batom. Você já fica Uhum. assim, putz, meu, saco, né? Tipo, eu vou agradar ele, né? Porque afinal de contas a gente tá sempre junto, né? Tipo, eu vou fazer tudo que ele não gosta, sabe? Imagina pra mulher que recebe todos esses estímulos, né? Sempre negativos, falando que, eu não gosto, eu não quero, eu prefiro assim, eu prefiro assado, sabe? Aí ele pega e mostra fotos pra ela, ou senão ele elogia mulheres que, tipo, andam de burca na TV e você começa a se imaginar daquela forma para agradar o cara, né? Porque afinal de contas, se ele gosta, né? Então eu vou me comportar dessa forma, né? Eu não preciso passar batom vermelho. Eu posso andar de cabelo sempre preso, né? E E aí você essas coisas muito simples que você está falando, que os meninos estão aqui ouvindo, que eu sei que acaba fazendo, porque é uma coisa muito natural, principalmente, como eu falei no começo, né, é histórica da nossa cultura, né, é uma coisa histórica já, né, entranhada na nossa cultura. São coisas tão simples, mas elas são violência doméstica. Tá? Elas se enquadram, tá? Por isso que a Pamela está falando, tá? Para quem chegou agora. Mas vamos lá, Pamela. Desculpa. Então, e assim, como você falou, é muito sutil, né? A gente acaba não identificando isso como uma violência, né? Porque essa é uma violência psicológica e geralmente as violências elas acontecem não só por agressão física, né? A agressão física é só o fim dela, né? É o último estágio, mas antes da violência física já teve violência psicológica, já teve a violência moral, já teve violência patrimonial, às vezes sexual, né? Para chegar na violência física. E tem muitos relacionamentos que destroem a mulher sem que ela leve um tapa, né? E assim, Aham. esse tipo de violência, ela não vai, diagnosticada tão facilmente, né? Porque, primeiro, porque as pessoas não conhecem. Segundo, porque uma vez uma mulher que ela está inserida nesse contexto, ela não consegue enxergar o que está acontecendo ao redor. Ela jamais vai identificar no próprio autor que o cara ele tá mal intencionado, né? Afinal de contas, é o cara que ela ama, o cara que ela decidiu ficar, né? É o cara que sempre, apesar desses ciclos, né? É, de violência, quando termina uma briga, uma agressão, seja lá o que for, esse cara ele vai chegar para ela e falar assim: meu amor, me desculpa. Não era nada daquilo que eu queria falar para você. Você é maravilhosa, você é a mulher da minha vida, sabe? Eu não quis passar essa imagem para você. Não, eu não quero seu mal, né? Eu só tô cuidando de você e eu quero que você entenda isso, né? Isso é um cuidado, isso é só um carinho, sabe? Que eu quero demonstrar para você. Afinal de contas, você é minha mulher, né? Se você é minha mulher, eu tenho que te proteger. E eu sei como que é o mundo lá fora, né? O mundo lá fora só tem gavião, entendeu? Os caras, eles estão querendo pegar geral, sabe? E eu tô cuidando de você, eu tô te transformando no ideal de mulher, né? E qual é a mulher que vai ouvir esse tipo de declaração, né, de elogio e vai achar ruim? Não, entendeu? No mínimo, ela vai falar assim, tá, eu não gosto de me comportar assim, essa não sou eu, mas eu vou fazer isso porque eu sou amada, né? Eu vou fazer isso porque ele me ama, sabe? Ele tá cuidando de mim, né? E Você aí ouve, você ouve essas coisas das mulheres que vão na delegacia. muito, muito, muito. Não só mulheres que vão à delegacia, como mulheres que relatam mesmo os casos direto para mim. Tipo assim, é,
uma amiga ou uma amiga de uma amiga chega para mim e fala: Pan, olha, eu tenho uma amiga que eu acho que ela tá passando por violência doméstica, mas ela não tem certeza. Eu acho que é. Uhum, E uhum, aí a pessoa ela começa a contar sobre a vida dela. E sutilmente você vai vendo assim, aos poucos, né? Que o cara ele vai minando aos poucos. O relacionamento abusivo ele não começa abusivo, né? Então assim, ele vai primeiro enfraquecendo a vítima. É igual um país. Quando o país ele vai atacar o país, o que ele faz primeiro? Ele vai cortando os suprimentos, né, daquele país inimigo certo. para enfraquecer o inimigo e assim poder atacar. Então ele vai tirando aí o suprimento de alimento, energia, é, vai tirando assim todas as fortalezas que ele tem para Certo. enfraquecer o inimigo e assim ele conseguir atacar. É a mesma coisa do abusador. Ele vai fazendo isso com a mulher. Então ele vai primeiro. A diferença que eu vejo nesse exemplo que você deu, posso estar errada, tá? É que numa questão do país, como você falou, né, disputando o território, vamos dizer assim, ele começa com um objetivo. Sim, E no claro. caso da relação, é um objetivo consciente, vamos chamar assim. E no caso de uma relação, no caso do homem que age assim com a mulher, vai minando a força, vai minando ela, vai constrangindo, vai limitando, vai fazendo ela ficar desse tamanho, ele não tem a consciência, muitas vezes, meninos, né, de que vocês estão fazendo isso, vou fazer isso porque eu vou conseguir segurar ela na minha mão, ter o controle dela. Às vezes não. Às vezes você simplesmente vai crescendo, vai se sentindo superior, né, alimentando o seu ego, se sentindo mais forte, estou conseguindo controlar uma mulher, e uma grande mulher, hein? E estou conseguindo. Só que você não sabe o estrago que você está fazendo dentro dessa mulher. É um estrago, muitas vezes, a grande maioria das vezes, irreversível. Traumatiza para o resto da vida. Amanhã você não quer mais ela, amanhã você não quer mais ela, e ela está, né, tendo que se Descaracterizado. reestruturar para começar uma nova vida. Desculpa, mas a gente precisa, né, dar uma. É exatamente isso, é exatamente isso. Como eu estava falando, esse país ele vai fechando o cerco, né? Vai cortando os suprimentos do outro país inimigo, vai cortar a alimentação, vai cortar energia, tudo. E aí, a partir do momento que essa pessoa, né, ou esse país está extremamente fragilizado, é quando começa a mostrar as garras, né? Trazendo isso para o abusador. Ele começa a ser um pouco mais incisivo, né, nas exigências dele. Então, por exemplo, como ele já sabe que a mulher ela está presa nesse relacionamento, ela já está totalmente dominada, ela já não tem mais autoestima, ela já não se reconhece, ela não tem mais família, ela não tem mais amigos, ela não tem mais para quem pedir socorro, né? E resta ainda a vergonha, né, de passar pela situação de uma mulher como eu, bem resolvida, policial civil, empresária, passar como vítima de violência doméstica, meu Deus, onde foi que eu parei, né? Tipo, não, Ainda tem o preconceito em cima desse termo, violência doméstica, isso é o preconceito contra ela mesma, né? Porque assim, contra ela mesma. imagina ela nessa situação, tendo que identificar e aceitar que ela é vítima, uma vez Uhum, que ela nunca imaginou que ela iria cair numa cilada dessa. Afinal de uhum. contas, violência doméstica era só para periferia, né? Era só para mulheres que não têm conhecimento, para mulheres que já estavam derrubadas emocionalmente, não para elas. Meninas, atenção, meninas, atenção, meninos. Olha que ela falou uma coisa super importante. Está em todas as casas, praticamente em todas as casas. Então, isso pode acontecer, entendeu? E a gente não sabe, né? Então, por isso que é legal, é importante, não é só legal, é importante, é necessário a gente ter esse tipo de conhecimento, porque uma vez que a gente tem essa informação, a gente corta, a gente não vai deixar o cara ele querer dominar e querer minar
a sua autoestima, quem é você, sabe? Tipo, te destruir emocionalmente, pessoalmente, para poder fazer de você o que ele quiser, né? Ele vai te transformar numa marionete, né? E essa não é a ideia. A ideia de um relacionamento é que as duas pessoas elas sonhem juntos, elas busquem juntos, elas se respeitem, né? Uma vez que perde o respeito, é muito difícil voltar atrás, entendeu? Uma vez que você faz algo de errado, para você fazer segunda, terceira, é muito mais fácil, né? Então, não existe... o nosso cérebro já é já é programado para isso, né? Então, assim, o que o Uhum, nosso cérebro tem de medo do novo, né? Se aquilo deixou de ser novo, entra a repetição, né? uhum, Então é muito mais uhum. fácil o caminho, né? Porque você já aprendeu. Você não vai ter mais aquele temor, né? Aquela questão assim, putz, meu, eu não sei o que vai acontecer se eu bater nela. Eu não sei o que vai acontecer se eu trancar ela dentro de casa e esperar fazer eu voltar do trabalho para encontrar com ela. Não sei se ela vai ligar, se ela não vai ligar. Agora, se uma vez que ele fez isso, ele viu que deu resultado, que ele queria, né? E viu que não aconteceu mais, que não aconteceu isso, da mulher reportar, da mulher fazer uma queixa, ou ligar para os parentes, ou pedir ajuda para uma amiga, ele vai fazer sempre. Né? Então, assim, é importante a gente identificar qual que é o ciclo da violência doméstica, quais são os fenômenos, né, da violência doméstica, para que a gente não caia nele e não persista nele. Aham. Entendeu? Se a gente cortar do início, ele não prossegue, entendeu? Então é isso, assim, a gente tem que fazer uma barreira, criar uma barreira, sabe? Eu não tô gostando do seu batom. Putz, eu adoro meu batom, sabe? Eu adoro. E você me conheceu usando ele, sabe? Inclusive você falava que eu estava linda com batom vermelho. Por que mudou de ideia? Entendeu? Então, assim, você vai quebrando esses paradigmas, sabe? É. E esse clichê, né, antigo, que a gente imagina que a violência doméstica ela só acontece com mulheres que não têm conhecimento e tudo mais, aos poucos a gente está conseguindo quebrar, porque é um assunto que está em alta, ainda mais agora na pandemia. Praticamente dobrou, aumentou Uhum, 40%. Gente, 40% é muita uhum. coisa. Entendeu? Então, vamos colocar aí, se um número hipotético, tá? Se 10 mil mulheres sofriam de violência doméstica numa semana, são Certo. 15 mil numa semana. É muita coisa, é muita coisa. E com esse assunto em alta, ele deveria de estar acontecendo o quê? Diminuindo, não É, aumentando. Né? Tinha que estar é. diminuindo, porque as mulheres elas estão tendo um pouco mais de acesso à informação, né? Tá o tanto de Então, o que mulheres está fazendo palestra. acontecendo? O que justifica estar aumentando com essa quantidade de informação, né? E os, Uhum. os homens também ouvindo bastante falar disso, mas eu acho a sua explanação toda até agora extremamente importante para eles entenderem o que eles estão fazendo, que eles não têm essa noção, às vezes, de que mas eu não bato nela. Não, mas pera, você não bate nela, mas você coíbe ela, mas você limita ela com coisas pequenas, que já é o começo, né? A Já gente é uma violência, né? exatamente, a gente vai, os agressores, eles vão despersonalizando a vítima, né? Eles É. vão introduzindo as próprias vontades para ela, né? E tirando as vontades delas, né? A vontade que elas têm de fazer alguma coisa, de ir para algum lugar, de realizar certas práticas, por exemplo, tem mulheres que adoram fazer academia de manhã, entendeu? Que seja. Uhum. E o cara fala, meu, eu não gosto que você faça academia nesse horário, vai à tarde, porque tem muita gente. Não tem necessidade, você não tá fazendo nada à tarde, vai à tarde. Não, ela gosta de fazer de manhã, existe um porquê, entendeu? Ela tá mais disposta, sabe? E assim, tipo, ela vai se privando de algumas coisas. Eu não tô nem. Perceba que eu não tô indo nem no extremo,
né? Eu não tô nem indo na questão de você não vai mais para academia. É. Entendeu? Então, assim, é muito sutil, sabe? Tipo, é a questão do respeito mesmo, né? Não, Porque muito se. legal que o que você falou até agora não foi nada de apanhar, de olho roxo, né? Você não chegou nem aí. Esse é o propósito dessa live. Até agora você só falou do começo de uma agressão, de uma violência, né? Contra a mulher. Que é limitar ela com as coisas desse tamaninho, gente. Que é o batom, a blusa decotada, a saia, né? O quanto isso sufoca e o quanto limita. Quer dizer, muito interessante você começar a falar só das coisas mais brandas, né? Pelo menos por enquanto nas lives, como você falou, isso é a proposta da live, mas eventualmente a gente vai falar de coisas também Sim, um pesadas, pouco né? mais pesadas, é. Até a própria Né? história da Maria, né? Da Maria da Penha. Você pode contar para a gente? Ó, ela era uma mestranda, né, em farmácia, se eu não me engano. Ela estava fazendo mestrado numa faculdade e aí ela conheceu o fulano de tal, que eu não lembro o nome dele agora, é, fazendo mestrado também na mesma faculdade, só que na área de economia. E aí os Uhum. dois começaram a se relacionar, né? Tiveram aí o seu momento de encantamento, né? Que esse é o momento que realmente é onde o cara ele começa a fisgar a vítima. O cara tratava muito bem, eles se divertiam bastante. Isso assim, as declarações dela, né? Nas palestras que ela faz, ela relata isso, que ele tratava muito bem, ele era um cara extremamente querido, aquele padrão, né? O queridão, Sim, o cara sim. bacana, sabe? Achei, O encontrei o líder da cara, né? galera. Achei o cara, né? Exatamente, né? Tipo, você fala assim, nossa, que homem, né? E aí, com o decorrer do tempo, eles E, resolveram perdão, e casar, a família fala: nossa, minha filha achou um se cara arranjou, maravilhoso. ela se arranjou. E aí, ela casou com esse cara e começaram, né? Começou o ciclo assim. Primeiro aquele ciclo psicológico, né? Tentando dominar a vítima. E aí ela teve alguns filhos e o cara começou a bater nela, começou a podar, né? Começou a proibi-la de sair. Meu, ele praticava sequestro na própria casa, né? Então, assim, ele deixava a mulher confinada dentro de casa, não deixava a mulher sair, não deixava a mulher se interagir com os amigos, com a família e tudo mais. E ficou, né, nesse ciclo. Até o dia que ela estava dormindo e ela acordou com um frio, assim, um barulho, né? E esse barulho, ela tinha levado um tiro nas costas, dormindo. E aí ela ficou internada alguns meses, né? O relato dele é que ele falou que tinha assaltantes dentro de casa, teve troca de tiro e acertou o tiro nela. Tudo bem. Foi para o tribunal, ele foi absolvido e tudo mais. E depois de alguns meses, quando ela voltou para casa, né, como o relato dele é que eram assaltantes e não ele, Hum, ela voltou para casa e começou também ainda, né, sofrer muitas humilhações, enfim. Até, acho que foi pouquíssimo tempo depois, se não me engano, foram 2 meses, 3 meses depois, o cara tentou matá-la no chuveiro, já propositadamente deixado desregulado, para ela sofrer um curto-circuito e morrer eletrocutada. Aí, com esse novo atentado, ela foi para o hospital, foi socorrida, e aí a família começou a correr atrás da justiça para tentar tirá-la do ambiente onde ela estava, da casa hum, dela. Porque se caso eles não conseguissem fazer isso judicialmente, ela poderia responder como abandono de lar. E ela não queria isso, né? Porque ela não certo. queria deixar
de ter a responsabilidade dela sobre a casa, sobre os filhos e tudo mais. Aí a família conseguiu tirá-la judicialmente da casa, e aí começou a luta dela, né, referente à violência doméstica. Isso durou mais ou menos uns 18 anos, mais ou menos isso, se eu não me engano. É que já faz tempo que eu li a história dela. Demorou, assim, muitos anos para ela ter algum tipo de reconhecimento. Aí, no governo do Lula, o Lula sancionou a lei de violência doméstica e colocou o nome dela, né? Foi colocado o nome dela como uma recompensa pelo sofrimento que ela sofreu, né? E aí E a aí lei ficou Lei recebeu, Maria da Penha. recebeu o nome dela. Mas, assim, em relação ao agressor, ele foi preso, assim, tipo, anos depois, né? Ele foi, tanto pelo primeiro acidente, pela primeira tentativa de homicídio, quanto pela segunda, ele saiu, né, na audiência, ele não foi preso por conta de recursos, né? E depois de muitos anos, ele foi preso, ficou 2 anos e saiu. Então, assim, ele praticamente não pagou pelo que ele fez, né? O cara, ele pagou 2 anos, né, preso, enquanto ela está pagando pela vida inteira, sabe? É um trauma que ela vai levar pelo resto da vida até o último suspiro que ela tiver. Então, é assim, vale a pena a gente colocar esses assuntos, né, um pouco mais pesados também, porque a história dela também começou como um conto de fadas, né? A história dela também foi muito legal. Ele também fazia surpresas, ele também tratava bem, ele também era aquele cara que fazia de tudo por ela no início, mas depois, quando estavam entre quatro paredes, né, após um relacionamento estável, depois de ter casado, ele era o cara que acabou com a autoestima da mulher. Ele batia nela, ele ofendia, né? Então, a gente tem que pensar, né, e se cuidar no início do relacionamento. Saber impor limites é importantíssimo, importantíssimo, porque assim, é tão sutil que quando a gente vê, a gente já está inserida naquele cenário e depois você não consegue sair, você não tem forças. É importante conviver junto com o outro, mas manter a sua personalidade, os seus ideais, aquilo que você acredita, né? E não abrir mão por aquilo que a gente chama de amor. Amor não é isso, não é abrir mão do seu sonho, do seu ideal, do seu ser, do seu eu, para dizer que eu amo ele, vou abrir mão. Não. Manter o seu eu, manter o seu ser e poder admirar o outro e respeitar o outro e Sim, vice-versa, né? exatamente. Falando um pouquinho da lei aqui, eu tenho um textozinho aqui que eu escrevi sobre a lei, já que a gente falou da lei, Maria da Penha, essa lei, ela traz definições de todas as suas formas, como a violência física, está inclusa dentro da lei Maria da Penha, tá? A violência física, a violência sexual, a patrimonial, a psicológica e a moral, que a gente vai eventualmente falando nas nossas lives, que possivelmente vai ser quinzenal, não é, Pamela? Sim, a princípio Né? sim. Quinzenal. Então, a Lei Maria da Penha, ela visa o direito garantido da mulher, ela cria mecanismo para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra ela, tá? E essa lei, isso é muito curioso, ela abrange todo o gênero mulher, ou seja, aquele que se entende como mulher, como os trans, os gays e etc. Aquele que se entende como mulher, ele se enquadra na lei Maria da Penha. Sim, existe jurisprudência já defendendo essa tese, né? Quando a Lei Maria da Penha foi criada, não era possível, né, abranger para essa população, mas depois dessa jurisprudência foi concluído que os trans, é, tanto os transexuais quanto os gays de forma em geral que teve mudança de nome, né, fez ou não Certo? mudança de sexo, eles Uhum. também são atingidos por essa lei. Bom,
uma hora é É um pouco. assunto difícil, né, Sol? Faltam 10 minutinhos e uma hora é muito pouco, Pamela. É. E Gente, assim, você... sabe uma coisa que eu queria deixar claro aqui? Porque existe um preconceito também com mulheres que sofrem violência doméstica repetitiva, e muitas mulheres, homens, seja lá quem for, fica falando assim, ah, porque ela é mulher de vagabundo, tem que apanhar mesmo, sabe? E a gente não sabe o que essa mulher passou na vida dela, né? Tanto na vida dela, na família que ela cresceu, como no passado, né? O que ela presenciou como criança, os pais fazendo, né? Às vezes ela cresceu num lar extremamente destruído, ela foi criada pelos tios, ou foi criada pelo irmão, porque a mãe se prostituía, o pai era ladrão, entendeu? Então, assim, existe, né, esse contexto que a gente deve levar em consideração, porque talvez, vamos chamar essa mulher de Pan, tá? Eu dei o exemplo do Sol e agora a Pan. Por exemplo, a Pan, que nasceu numa família, num lar extremamente destruído, né, cheio de problemas, né, os pais brigando, separando, voltando, brigando, separando, voltando, não tinha estrutura nenhuma. Aos 15 anos, ela decide sair de casa porque ela não aguenta mais, né, enfim, e aí ela encontra um cara que promete realmente uma vida diferente para ela. Ela casa aos 15 anos e ela sofre a mesma história que a gente está acostumada a escutar, né? E ela sofre os abusos, agressão e tudo mais. Só que essa mulher, quando chega lá numa idade X, né, aos 30 anos de idade, vamos colocar assim, ela tá com 3 filhos e ela vive nesse ciclo e não consegue se desvincular. Por isso que ela apanha e volta com o agressor, apanha e volta com o agressor, porque ela imagina que ela vai dar para os filhos dela o que ela não teve. Então ela fica nessa ansiedade, né, de promover um lar para as crianças que não seja destruído, que seja de mãe e pai que lutou e conseguiu superar todas as questões, né, que eles tiveram adversas no casamento, sabe? Então, assim, a gente vê que existem muitas mulheres, não é que a mulher ela é mulher de malandro, não é que a mulher ela tem problemas psicológicos, ou ela realmente ela está totalmente desestruturada, ela não tá querendo saber, não está nem aí para a vida dela, nem para os filhos, não. Ela está buscando um lar melhor, né? Ela está buscando uma vida diferente para os filhos dela que ela não teve, sabe? Então, é importante a gente levar em consideração, por exemplo, aquela tua amiga, aquela sua tia, né, que passa por esse tipo de problema, e ao invés da gente apontar o dedo e falar assim, olha, Criticar, você né? merece o que você está passando, fala assim, não, vem aqui, vamos conversar. É um texto machista que nós mulheres usamos para criticar as outras. Machista, tá? Uhum. E aí Exatamente. aquela pessoa precisa de socorro, enquanto você está achando que ela, nossa, como é que ela anda? É a roupinha dela, ela tem mais é que passar por isso mesmo, mas dá tem que bater nela mesmo. Gente, gente, a gente tem que se unir. E assim, por mais que você ache isso, você pode até achar isso, tá? Na hora que você ouvir ela gritando, ela apanhando, é muito simples, né? O que que elas precisam fazer, Pamela? Assim, eu ouvi uma declaração de um cara recentemente, falando que a vizinha dele tinha ouvido, aliás, que ele tinha ouvido a vizinha, né, gritando do apartamento da frente, mas ele não pôde se manifestar porque ele era ex-policial e tinha um filho dentro de casa e não sabia como que o cara ia reagir. E Uhum. aí, eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa, isso é muito falta de empatia. Se você não Empatia. O que estão intervém. falando aqui embaixo, ó, a Eni está falando falta de empatia. Exatamente. Isso é muito Falta de falta de empatia entre as empatia. mulheres, que Uma vez, significa você sentir a dor da outra e falar pena, sabe, sentimento quase isso?
é um gostar, é um amor fraternal, É compaixão, compaixão para sabe? você pensar, coitada, sabe? Então, assim, uma vez que você não defende a causa do seu próximo, você está do lado do agressor. Se você não faz Olha que nada, frase importante. Repete. Lindo, repete. se você não faz nada para coibir o abuso, a agressão, você está do lado do agressor. Né? Então, se você não fez nada, igual esse cara, ele falou assim: eu preferi não fazer nada. Então, ele ajudou o agressor a Uhum, fazer o que ele tinha uhum, de fazer naquele dia. uhum. Né? Então, É tipo assim, assim, né? É tipo aquele que está dirigindo o carro para o cara ir assaltar e voltar para dentro do carro e continuar dirigindo, exatamente, né? Não, eu não fui lá exatamente. assaltar, estava só dirigindo o carro. É o mesmo que está ali ouvindo e não está tomando uma atitude para ajudar o seu vizinho, né? Simplesmente fazendo uma. Olha, nós temos 5 minutos menos, nós temos 4 minutos, tá? Simplesmente fazendo uma ligação, né? Eu queria que você deixasse, a gente está no final, Pamela, instrui as Ai, ai, meninas como é ai. que elas devem fazer para, ó, eu tenho aqui anotado assim, como respaldar e aconselhar as mulheres sobre a defesa do agressor. Na verdade, nós temos, bom, acho que a gente não vai conseguir falar sobre tudo. Existem algumas formas. Existe um 80, né, que é denúncia anônima. 190, que é o número da Polícia Militar. Em alguns lugares, né, alguns municípios, a Guarda Civil também atende. Tem algumas guardas civis que tem viatura, né, da violência doméstica para atender. O número é 153. Ou a mulher ir até uma delegacia da mulher para fazer a denúncia. Né? Em alguns estados, a denúncia de violência doméstica ela pode ser feita pela internet. Então, você digita lá o site da Polícia Civil do seu estado, vai ter um link que você vai conseguir fazer o BO na delegacia eletrônica. Né? Ou pedir ajuda para alguém mais próximo, porque de repente você não tem força para fazer isso, mas se você tiver alguém junto com você, tudo fica mais fácil. Né? É, Então, é. a questão de dar as mãos 180 mesmo. 180 anônima, denúncia anônima. Então você não vai ser, não pense você vizinho ou você família, amiga, não pense que você é a única pessoa que sabe do que está acontecendo ali, tá? Não pense. Então não vou ligar não, pô, não vou ligar, mas a pessoa vai morrer, ela morreu. E você não tomou uma atitude, por favor, sabe? Vamos se unir, por favor. 180. 180, ninguém vai saber que foi você. Não custa nada. Tá ouvindo uma coisa estranha? Liga 180. Já fiz isso várias vezes. Fiz muitas, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que eu não morava lá. Fiz muitas vezes. Que Bom, a gente eu seja queria voz deixar um daqueles que não beijo. conseguem falar, né, Sol? É, exatamente. Ô, querida, nós temos 2 minutos. Eu queria que você deixasse uma mensagem, sabe? Depois de tudo que você já deixou de mensagem, deixar uma mensagem. Olha, Então, olha, acompanha a gente, tá? uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: pedir para as mulheres deixarem de ter essa imagem, né, e essa ânsia, porque nós somos acolhedoras por natureza, né? A gente tem esse instinto de cuidado, de tudo. Mas o que eu queria falar para essas mulheres é que a gente, nós, tá? Eu tô falando nós, porque eu também me incluo nessa. A gente deixe de ter esse instinto de salvadora do mundo, né? De querer abraçar um homem quebrado, porque na verdade a gente não tem estrutura, a gente se coloca numa condição muito vulnerável quando a gente pega um cara que teve lá o seu passado, né? Porque todo cara que se demonstra, né? Que tem esse tipo de situação, de postura, geralmente ele teve um problema no passado, né? Então, assim, a gente deixa isso para terapeuta resolver, né? Mas a gente pode sim Salvem-se, dar né? esse suporte de Salvem-se. longe, né? Mas a gente não precisa abraçar essa causa para depois a gente se tornar vítima dentro da nossa própria casa, que a gente poderia chamar de lar.
e não ter mais esse lar como nosso refúgio, nosso lugar de paz, mas ter o nosso lugar, esse lugar talvez como um lugar de medo, né? Então, a mensagem que eu tinha para falar é para as mulheres se cuidarem, assistir as nossas próximas lives, que a gente vai deslanchar esse assunto de outras formas também, para dar uma clareada na mente. Eu adorei. Eu estou muito feliz Eu também. de estar fazendo isso com você, Pamela. Acho que se a gente conseguisse a cada live salvar uma vida, Nossa, ia seria uma ser bênção uma de Deus, vitória muito tá? grande. Então, daqui a 15 dias a gente volta para continuar falando sobre violência doméstica Sim, com a policial civil, Pamela, e eu juntas. Ó, sigam a Pamela claro. em underline homem não. Ela. E o Isso. meu é sol, underline, oficial. Tá, Gente, meninas? muito obrigada por vocês terem assistido a nossa live. Fiquei feliz.